Bom, hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Direta o Francisco Beretta, que é o diretor financeiro da Prefeitura Municipal de Mococa. Em recente apresentação na Câmara Municipal do quadrimestre do exercício de 2019, algumas questões foram levantadas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Conta para mim, essa apresentação que você fez na Câmara sobre o quadrimestre de 2019 é uma exigência? Estava dentro do tempo? Conta, quem que pediu para você apresentar? É uma exigência legal, está na LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. A cada 4 meses, o Executivo tem a obrigação de apresentar para a população qual foi o resultado, se as metas foram atingidas, né? Certo. Então, você apresenta, em linhas gerais, quanto que a Prefeitura arrecadou, quanto que gastou, se atingiu os níveis mínimos e máximos, que tem que aplicar na saúde, na educação. Por lei, né? Por lei, o máximo que pode usar para pagar folha de pagamento, enfim, tudo isso daí você tem que demonstrar a cada 4 meses por força de lei. E você tem que fazer isso numa audiência pública, mostrando para a população. Essa audiência, inclusive, foi diferente em razão da pandemia. Houve um comunicado do tribunal que nós deveríamos fazer online, né? Não poderia ter a presença do público, mas nós abrimos para as perguntas, né? E eu creio que foram todas respondidas. Agora, Francisco, estava um pouco atrasada essa apresentação. Estava um pouco atrasada por alguns fatores, né? Principalmente também por causa da própria pandemia, que a Câmara, por força de lei, também nós somos obrigados a apresentar na Câmara, né? Mesmo sendo virtual. A Câmara ficou fechada por um mês também, teve no final de março, o prazo que nós teríamos seria o começo de março, no final de março já começou a pandemia, então atrasou um pouco por causa disso. Tá bom. Agora, o Francisco, causou surpresa, né? Muita gente se surpreendeu com os dados que você apresentou, que teve um superávit no ano de 2019, que aconteceu uma vez só nos últimos anos, que foi na gestão da Maria Edna, né? Eu queria que você explicasse como que isso aconteceu. Nós tivemos, graças a Deus, eu iniciei em fevereiro de 2019, e nós tivemos, graças a Deus, uma mudança muito forte na gestão dentro do departamento. Para quem não sabe, o departamento financeiro da Prefeitura ele é composto por 11 setores. Nós mobilizamos, né, os funcionários, trouxemos eles, conversamos muito e demos as condições e tudo mais para eles poderem realizar o trabalho deles. Tudo isso daí gerou uma gestão mais eficiente, né? Nós também adotamos uma política desde o começo de contenção realmente de gastos, né? E utilizando alguns mecanismos para poder controlar melhor, né, os gastos e as finanças, né? Então, nós tivemos realmente um aumento na arrecadação por volta de 14%, que foi realmente um resultado extraordinário. Maior que o do Brasil, que tudo, né? Se você levar em consideração que o Brasil cresceu 1%, o estado de São Paulo por volta de 3%, a arrecadação de Mococa crescer 14%, não foi realmente um boom na economia que houve, porque não houve essa melhora na economia global do Brasil, mas sim uma gestão eficiente em Mococa, né? Nós pudemos apurar melhor todas as receitas e tivemos esse resultado. Se deve muito ao esforço dos colaboradores que nós temos lá na 15, e a eles eu gostaria até de prestar aqui minha homenagem e agradecer, porque a gestão se tornou mais eficiente, foi isso que permitiu, né? Os funcionários públicos, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, teve um momento na cidade, um momento que ninguém acreditava que fosse se organizar as finanças da prefeitura, que ninguém conseguia dados, ninguém sabia do que se tratava, pedia uma informação não conseguia, tinha empenhos super atrasados. O que aconteceu, assim? De repente se organizou, você levou quanto tempo? Queria que você contasse na prática. Eu percebi agora, você acabou de declarar que você teve os colaboradores, vocês estão todos juntos, esse é um ponto crucial, né? Que vocês se conciliaram. Eu queria que você falasse qual foi a receita, da receita dar certo. A receita foi muito trabalho, muita austeridade, muito respeito, né? A gente, obviamente, eu particularmente, quando eu entrei, eu sabia o tamanho do problema, né? Sabia que seria muito difícil, mas desde o primeiro dia, quando eu entrei, eu disse que a solução de Mococa passava por melhorar nossos processos internos. A gente precisava ter uma gestão mais eficiente. Então, quando eu entrei, os empenhos eram atrasados 2 meses, a gente colocou isso em dia para poder
Para quem não sabe, o empenho é uma previsão. Tudo que o Estado quer gastar, ele tem que fazer uma previsão, que é o empenho. Antes de comprar, tem que fazer o empenho. Então, o empenho estava atrasado 2 meses, você queria comprar uma coisa hoje, você só ia comprar daqui 2 meses. Quando conseguia, né? Quando conseguia. Eu não estou falando nem de dinheiro, né? Estou falando da questão técnica ali, né? Até você me disse agora há pouco, até a folha de pagamento estava atrasada, o empenho? Às vezes atrasava e não sei como é que faziam naquela época, né? Mas enfim. Nós conseguimos realmente melhorar todos os processos internos com o apoio dos funcionários, né? Geramos realmente uma gestão mais eficiente e foi isso que permitiu esse resultado. Qual foi o superávit, na verdade? O superávit foi de 23 milhões, 22 milhões. Isso equivale na arrecadação ao quê? Foi um aumento, né, de arrecadação de 14%. Por volta de 14%. Assim, mas equivale a um mês de arrecadação, um ano? Nos primeiros meses do ano, a prefeitura arrecada mais, depois menos. Tá. Né? Agora, como que você afirmou? Você afirmou que teve o superávit, mas ao mesmo tempo a dívida continua. Continua. Não, assim, continua. Nós conseguimos abaixar a dívida em 20 milhões. No Era ano de 200 milhões, foi para 180. Exatamente. Isso? A dívida total, somando a fundada e a flutuante, era de 200. Hoje, se você somar as duas, é de 180. Então, foi o que nós pudemos fazer. Fizeram um salto, né? De 171 milhões de 2018 para 195 milhões de 2019, isso da arrecadação. Arrecadação. E o gasto foi até um pouco menor do que foi em 2018. Em 2018, a prefeitura gastou 183, arrecadou 171 e gastou 183. Então, teve um déficit aí de uns 12. Né? Na prática, vocês realmente economizaram ou nesse arranjo burocrático, né? Sei lá, não sei, o técnico, nessa reorganização, você conseguiu colocar ordem? Não, nós economizamos, com certeza. Inclusive, teve economia e teve a organização. Teve economia. Eu citei os funcionários, mas também eu preciso citar todos os diretores, que quando nós entramos, a gente conversou com os diretores de cada departamento e... Quando você fala quando nós entramos, foi na gestão Felipe Nalfa. Sim, eu particularmente foi no fevereiro de 2019. E nós conversamos que a dívida era muito grande, que nós teríamos que apertar os cintos, senão a cidade iria quebrar, não teria outra solução. Então nós baixamos um pouco o gasto do que foi comparado em 2018, aumentamos a arrecadação, dessa forma nós tivemos esse superávit e conseguimos abaixar a dívida total da cidade. Bom, agora vem essa pandemia, né? Você acha que em 2020, agora na gestão do Elegicista, vocês vão conseguir esse caminhar aí para uma gestão mais eficiente? Nós estamos no caminho certo. Agora a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo um momento que é único na história da humanidade, vamos dizer, né? Há 100 anos que teve uma pandemia, não existia, as coisas não eram como são hoje. Tinha essas exigências todas, né? De transparência, Tribunal de Contas e tudo mais, né? Então, até as metas fiscais, você está mais flexibilizado, né? Por causa da pandemia. Eu digo em relação realmente ao resultado. Houve uma queda de arrecadação, fatalmente houve, né? O comércio não está girando como girava. E as verbas também federais diminuíram, apesar do socorro do governo também não chegamos ao que a gente arrecadava no mesmo período do ano passado, por exemplo. Então, realmente é um momento único que a gente vai ter que se reinventar, levar, a gente está levando, não tivemos atraso nos pagamentos dos funcionários, aliás, desde 2019 que nós não temos, todas as obrigações nós cumprimos, no final do ano foi muito difícil, mas pagamos todo dia, 13º, rescisão dos professores temporários, foi tudo pago em dia, né? Então, saúde também? Também, algumas coisas que chegam, a prefeitura atrasa às vezes um pouco, né? Mas foi levando, né? Vamos dizer assim, e conseguiu diminuir 20 milhões da dívida. Então o resultado foi realmente muito bom. Ô Francisco, apesar da pandemia, apesar da dívida, você acha que com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, se continuar nessa linha, daqui quantos anos Mococa consegue respirar? Ou já está conseguindo respirar? Não, já está conseguindo respirar, né? Mas você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então você não consegue parar para... Quase uma mágica. Mas assim, é importante explicar assim, para a população, desses 180 milhões, a gente baixou para 180 milhões, que é a dívida de Mococa, 150 é uma dívida fundada, que é uma dívida a longo prazo. Então vamos dizer assim, que é uma dívida que você tem, que você não vai resolver do dia para a noite e nem precisa resolver do dia para a noite. Ela é parcelada. Ela é parcelada quanto a longo por mês? prazo.
O INSS tem uma dívida, tem um valor de 70 milhões que foi parcelado, que paga por volta de 150 por mês. E tem um outro valor de 30 milhões, que foi alguns valores que não foram pagos nos últimos anos. Esse daí a gente tem ainda que parcelar, né? A gente ainda não parcelou porque as regras da Receita hoje fica inviável para o município, fica muito caro e a gente estava até esperando agora, em razão da pandemia, o governo lançar algum refis para a gente aproveitar, como foi feito em 2013, nesse setembro. Desde então não teve refis? Desde então não teve mais. E não tem um perdão do INSS, que eu vi que o governo federal parece que está para... Não, ainda não, né? Não tem perdão. Agora, esses dados são reais? Como que você prova... Desculpa, hein? Como que você prova que esses dados são reais? Porque tem gente que questionou, né? Tem alguns políticos, algumas pessoas que questionaram. Onde que a gente tem... Como que a gente vai ter certeza que esses dados que estão sendo fornecidos são reais e são oficiais? Bom, esses dados que eu apresentei, eles estão todos no Tribunal de Contas. Eles foram retirados da Aldesp, né? Então... para quem não sabe, o Tribunal de Contas, ele é o órgão fiscalizador e ele nos fiscaliza diariamente, né? O tempo todo. E tanto os números que eu apresentei, quanto os números do passado, dos outros anos, que todo ano tinha prejuízo, gastava 10, um ano gastava 12 milhões a mais, todos esses dados foram tirados da Aldesp, né? Do Tribunal de Contas. Então esses dados são reais, né? Porque eles foram apresentados por esse órgão que nos fiscaliza diariamente. E como que está a CND? O certificado? A CND, o que está inviabilizando a CND já há bastante tempo são esses 30 milhões do INSS que deixaram de ser pagos de 2013 para cá. Porque o pessoal negociava e não pagava, né? Fizeram vários acordos e não foram cumpridos. Entendi. Então a dívida voltava ao estado original. E pelas regras da Receita, quando você faz isso, faz um acordo e não paga, você tem que pagar um pedágio, que é por volta de 10% na Receita e 20% na Procuradoria. Então esse valor fica alto para a Prefeitura estar viabilizado. E depois também o valor mensal também é muito alto. E mesmo assim ainda vai dar para fazer essas obras que estão sendo anunciadas, que nem o Mercadão e outras tantas sem a CND? Tem algumas verbas que não necessitam. Não necessitam, né? Tá. Eu queria que você explicasse, pessoal que está assistindo, quem não sabe que CND é um certificado de débito, né? Certidão negativa de débito. Certidão negativa de débito, desculpa. Certidão negativa de débito que o município tem que estar não pode estar negativado para poder receber as verbas. Então, muitas verbas que são anunciadas, às vezes a gente nem consegue, porque o CND de Mococa ainda não está bem, é isso? Algumas coisas ficam inviáveis, por exemplo, as verbas estaduais, né? Mas outras verbas chegaram, sim, no município, sim. Não tem relação com a CND. A tua experiência financeira, eu já te perdi uma vez, você presta consultorias em outras prefeituras, outros órgãos, você vê com otimismo, pela sua experiência, você vê com otimismo a Mococa, daqui para frente? Com certeza absoluta. Como eu disse, quando eu entrei eu sabia o tamanho do problema, mas para mim, eu aceitei o convite com muita honra e para mim é uma honra estar podendo realizar esse trabalho. E realmente foi uma satisfação muito grande ver o resultado de 2019, que eu vi que todo o nosso esforço valeu a pena, né? Aumentamos a arrecadação, diminuímos a despesa e diminuímos a dívida total. Esse é o caminho, né? Até aproveitando para responder a tua pergunta antes, eu acho que como a dívida fundada, que é a maior, é de 150 milhões, ela é a longo prazo, o que sobra são os restos a pagar. Eu acredito que nesse caminho, em 2 ou 3 anos, a Prefeitura já respirará bem, né, se continuar esse caminho. Mas, em razão da pandemia, esse ano a gente vai passar por dificuldades, então seria uma projeção assim, se a gente continuasse do jeito que estava, se não tivesse a pandemia, eu acho que em 2 anos a gente já respiraria muito melhor. Continuaria com a dívida a longo prazo, mas de uma maneira bem equalizada que desse para levar numa boa. A folha de pagamento também vocês estão reestudando, né? Assim, como diminuir a folha e tudo mais. A gente já diminuiu bastante a hora extra, né? Um dos índices, por exemplo, que eu apresentei, a Prefeitura, por lei, só pode gastar no máximo 54% com folha de pagamento. Certo. Todos os anos aí era sempre 53,5%, 51%, 52%, sempre ali. Em 2019? Em 2019 nós fechamos com 46,6%. Foi um resultado excelente, né, que é o que a Prefeitura gasta hoje. Isso foi possível graças à redução, graças ao aumento da receita e à redução de horas extras, por exemplo, que a gente tem batido muito nisso. Né? Muito bem. Qual que é o teu recado para a população, por exemplo? O que você acha, de que forma a gente poderia colaborar, de que forma a comunidade inteira poderia interagir para que a Prefeitura respire e Mococa tenha um futuro melhor? O que a gente
A gente sabe que a gente está vivendo um momento único na história, né? Essa pandemia. Realmente a parte financeira fica muito abalada, né? O dinheiro não gira. Então eu acho que a gente tem que se unir, como a gente sempre fez, né? A população de Mococa ama muito a sua cidade, eu percebo muito isso, né? Eu sou de São Paulo, mas faz 7 anos que eu moro aqui, né? E eu acho que nesse momento que a gente tem que fazer, na hora que o comércio reabrir, as coisas voltarem ao normal, a gente realmente prestigiar o máximo que a gente puder o comércio de Mococa. Comprar em Mococa. Comprar em Mococa. E também valorizar nossas empresas, né? Nossas indústrias, falar bem da cidade, gastar na cidade, né? Com certeza. Eu acho que Com certeza. gera impostos e tudo mais. A gente tem que tentar unir, fazer esse esforço para o dinheiro ficar dentro do município mesmo, isso daí vai ajudar a todos, né? Vai ajudar não a prefeitura, mas a todos, né? Então, eu acho que esse é o recado que eu daria, assim, um pedido. Eu acho que a gente tem que se unir nesse sentido. O máximo que a gente puder comprar dentro da nossa cidade, daqui para frente, vai ajudar muito a gente a sair dessa situação. Muito bem, olha, uma entrevista super otimista, agradeço. Obrigado, Cid. Mococa agradece, que se continuar assim, realmente a gente vai acreditar mais na nossa cidade, tá? Perfeito. Então voltamos ao telejornal com você, Carol.